A ciência insiste: vampiros não existem, mas e se estivermos errados? Em uma vila esquecida da Polônia, arqueólogos fizeram uma descoberta perturbadora. Menos localizaram centenas de corpos enterrados de forma grotesca. Como se não bastasse matá-los, fosse preciso impedir algo que pudesse vir a ocorrer. Não foram apenas sepultados, foram contidos, silenciados. O mais inquietante, ninguém sabe exatamente o porquê. O que esses mortos fizeram para despertar tanto medo? Que tipo de ameaça representavam? Talvez a resposta não esteja na ciência, mas nas sombras de um folclore ancestral. Prepare-se. Esta história pode mudar tudo o que você acredita sobre o que é real e o que nunca deveria despertar novamente. Os fatos começam em Luzino, uma pequena e pacata vila no norte da Polônia. Está localizada perto de Kaszubia, na região histórica da Pomerânia, cidade onde o maior drama recente era o alargamento de uma de suas ruas principais. O som das retroescavadeiras ecoava pela manhã. Mas o que os trabalhadores e arqueólogos desenterraram não foi asfalto ou canos antigos, foi o impensável. Embaixo da terra, um segredo sombrio, enterrado por quase 2 séculos, veio à tona. O que eles encontraram não foi um cemitério comum, foi uma cena de horror histórico. Mais de 450 corpos foram encontrados, mas não em posições de descanso. Suas ossadas revelaram um pavor que a pequena Luzino jamais imaginou. Em um dos casos mais perturbadores, um esqueleto estava com a cabeça não sobre o pescoço, mas cuidadosamente encaixada entre as pernas, em um ritual que exibia uma violência fria e calculada. Era como se, mesmo após a morte, a cabeça ainda fosse uma ameaça que precisava ser neutralizada para sempre. Mas o que leva uma comunidade inteira, no século XIX, a ter um medo tão paralisante do morto, a ponto de violar seus próprios túmulos? Essas não eram lendas contadas ao redor de uma fogueira. Eram rituais reais, praticados com uma seriedade assustadora. Acredite, a população de Luzino não enterrava seus mortos. Eles garantiam que eles ficassem mortos. Os corpos com foice sobre o pescoço não eram uma simbologia. Era uma medida desesperada para que, se o suposto vampiro tentasse se erguer do túmulo, a lâmina afiada o decapitasse na hora. Os tijolos na boca, para impedir que a criatura se alimentasse do próprio lençol da mortalha, uma superstição de que isso lhe daria vida e energia. As moedas na boca, por sua vez, eram o pagamento final, o preço que o morto deveria usar para viajar para o outro lado e jamais retornar. Cada detalhe, de uma simplicidade brutal, era pensado para um único propósito: prender o monstro no seu túmulo. Isso nos força a perguntar: quem era considerado um monstro por essa sociedade? E por que o medo era tão grande? A ciência hoje nos dá a resposta que o povo de Luzino jamais teve. Os supostos vampiros não eram monstros que se levantariam à noite para caçar. Eram, na verdade, os mais vulneráveis da sociedade. Eram os que morriam de doenças misteriosas, como a tuberculose ou a anemia grave, que causavam palidez e febres intensas, confundidas com a maldição do morto-vivo. Eram pessoas de outras religiões, estrangeiros, ou simplesmente aqueles com alguma característica física em comum que os tornavam alvo de preconceito. A verdade é que a histeria coletiva
era mais letal que qualquer lenda para a população daquela época. A única forma de curar o medo era identificar um monstro e garantir que ele não pudesse mais ferir a comunidade. A brutalidade de cada ritual não era um ato de guerra contra o sobrenatural. Era um ato de desespero contra o desconhecido. O grande vilão de Luzino não era o vampiro. Era o medo que o criava. A descoberta na Polônia não é apenas história ou uma prova de que vampiros existiram. É um eco de uma era em que o medo era palpável. Enquanto a ciência nos diz que os mortos não andam, a prova física de Luzino sugere que a população da época pensava o contrário. Eles não enterravam seus entes queridos em paz. Eles os enterravam em uma prisão. A foice no pescoço, o tijolo na boca, o corpo desmembrado. Cada ritual era um grito desesperado para garantir que algo que eles acreditavam ser real e terrivelmente perigosos ficasse para sempre preso à terra. A verdadeira pergunta que os esqueletos sussurram do fundo de suas tumbas não é sobre a ignorância humana. É se o pânico daquela vila inteira não era, na verdade, completamente justificado, e se a foice no pescoço e as correntes que selavam os caixões fossem as únicas coisas que os protegiam de um retorno de algo que realmente existia naquela época,